Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Muito boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos São Domingos Sávio, que partiu com 15 anos. 15 anos e é o padroeiro dos acólitos, daqueles, das crianças e dos jovens que servem ao altar. E na sua época, uma época também muito difícil, partiu com a pneumónica, com tuberculose, que na altura, e deixou um testemunho muito grande na igreja naquela época pela sua firmeza, como enfrentou todas as dificuldades e como aconselhava, porque pertencia à obra de São João Bosco. Vamos então neste dia que celebramos São Domingos Sávio, pedir pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pela nossa juventude, pelas nossas escolas. Portanto, São Domingos pode nos influenciar e pode nos dar uma luz para as nossas vidas. E vamos rezar, pedir nesta Eucaristia por Joaquim Fernando Silva, Alda Pereira e César Raposo. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões.
aflições, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quiseste que o vosso Filho sofresse por nós o suplício da cruz, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda de ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada direita, procurar em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos. Para que recuperasse a vista, Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém, e agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis de Israel e dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado o alimento que readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje se
escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e irmãos, nós, na primeira leitura, temos o testemunho da conversão de São Paulo. São Paulo, que era filho de judeus e nasceu fora de Israel, como os vossos filhos, como a maioria dos vossos filhos, que já nasceram aqui no estrangeiro. São Paulo corresponde à geração dos vossos filhos. Era judeu, como nós, os vossos filhos. Alguns afirmam-se portugueses, mas já fora de Israel. São Paulo, a Igreja diz que ele nasceu na diáspora, fora. E, portanto, era um homem que tinha a cultura judaica e também tinha a cultura grega para onde tinha ido. E por isso é que ele era um homem de espírito aberto e ajudou muito a Igreja, um homem extraordinário, desde a sua conversão. Ia para prender os apóstolos. Nós sabemos que no ano, quando Jesus Cristo partiu, começou a haver perseguições terríveis contra os apóstolos, e ele ia para prender apóstolos. E acontece isso extraordinário e portanto começa uma nova vida de São Paulo. A igreja que nós, com honra, aqueles que têm fé, se
com que se identifica um projeto de Deus no tempo, na história, não tem nada a ver com os homens. A Igreja já teria terminado há muito tempo se fosse um projeto humano. Já há tanta coisa que aconteceu ao longo da história. E o Espírito Santo, quando parece que tudo está a desmoronar-se, surge qualquer coisa. E nós, no nosso tempo, agora, hoje celebramos São Domingos Sávio, uma criança com 15 anos, e vemos a nossa juventude, a maioria está perdida, todos os dias aqui à noite e de dia, agora com o verão é um flagelo, gente jovens, toxicodependentes, a empurrar os carros, sem perspectiva de vida, sem orientação nenhuma, e nós não sabemos, só um novo tipo de pobreza, que a gente não sabe o que há de fazer. São jovens, cheios de força, cheios de energia. Como é que foi possível chegar aqui? Como é que é possível que estes jovens não tenham uma perspectiva, não tenham um desejo? Onde é que está a sua família? Porquê que... Ainda há dias encontrei um aqui em inglês, e com o meu pobre inglês perguntei-lhe: a tua família? E ele: a minha família. Assim, portanto, não sei, não me respondeu sobre a sua família, mas é aflitivo. Nós ainda vivemos aflitos, até porque vemos os nossos jovens, não sei, mas estão a dar-se mudanças. E na própria juventude as coisas não são aquilo que parecem, e deve-se muito pouco a nós, mas muito mais ao Espírito de Deus e à ação do Espírito no coração de cada um dos jovens. Hoje há sinais em muitos jovens, muitos estão perdidos, muitos não querem saber, ou parece que não se aproximam de nada, as universidades, as escolas estão todas controladas, e muitos deles estão completamente perdidos, e mandar calar. Mandam com facilidade mandar calar os mais velhos. Na nossa geração, quando nós nos criámos, mesmo que sabendo que às vezes era tontaria, nós não nos atrevíamos a mandar calar o mais velho. Como é que se chegou a isto? Até questões, a pôr questões. E é doutores. São doutores, gente formada, que não se ensaiam para mandar calar-se, desde que tu não digas, não penses que aquilo que eles pensam, que às vezes são completamente disparados, não tem sentido nenhum, mas temos que calar, o máximo calar. E tantos pais que estão para aí calados, que não podem fazer nada. Uma formação terrível nas escolas. Pronto. São Domingos Sávio foi dos primeiros jovens a ir para a obra de São João Bosco. Nós convivemos muito com os italianos e temos famílias mistas, e que todos nós, graças a Deus, conhecemos os italianos. São João Bosco é uma referência em Itália tremenda, um homem extraordinário e um fundador da juventude numa época tremenda. São Domingos Sávio nasceu a 2 de abril de 1842 e viveu simplesmente 15 anos e partiu portanto, agora não sei, portanto são 15 anos, mas em 1842, numa época muito rica, próximo da Revolução Francesa, ou do resultado da Revolução Francesa. O Canadá começou como país em 1860, depois de São Domingos Sávio. O dogma da Imaculada Conceição foi definido em Roma em 1856, e por aí, agora as datas concretas não sei, mas é tudo ali naquela época. E São Domingos Sávio, um menino muito humilde, que aderiu, que foi para a casa de São João de Bosco, e que, eu repito, São João Bosco é uma referência
dos italianos muito grande, porque foi um grande formador de escolas para a juventude, etc. E São Domingos foi o São Domingos Sábio, foi um dos primeiros a entrar para lá, fez a comunhão com 7 anos, mas desde a primeira comunhão, Deus entrou no seu coração e era um miúdo, sempre preocupado em dar testemunho. E dizia uma frase para os seus colegas, para os seus colegas das obras de São João Bosco: antes morrer que pecar. Uma criança que partiu com 15 anos. Nós ainda o ano passado acompanhámos a beatificação de Carlos Acutis, também que partiu com 15 anos, com uma leucemia, e também dizia esta mesma frase: antes morrer do que pecar. E portanto, a santidade de Deus é um dom para todas as idades, para todos os níveis culturais. Não é pelo facto de ter muita sabedoria que é santo. Não são os doutores, as pessoas importantes do mundo que são santos. Alguns são santos. Nós temos pessoas que foram extraordinárias e que são santos, mas a santidade é outra coisa. E sobretudo os humildes. E São Domingos continua a inspirar no tempo. E temos São Domingos Sábio, que quando partiu o Dom Bosco, de São João Bosco, chorava, e depois chorava por ver o seu crescimento, a sua grandeza interior, porque não resistiu à tuberculose, porque era um mal que nós sabemos que até o século XX foi terrível. Foi uma doença que dizimou milhares e milhares de pessoas ao longo de gerações, e os medicamentos, nós, graças a Deus, temos vivido um tempo de louvar a Deus. Presentemente ninguém morre de tuberculose, a não ser agora os novos casos com a droga que está a despertar. E nós em Portugal já tivemos há uns anos atrás, há 5 anos, ou menos de 5 anos, um surto de tuberculose resistente aos medicamentos por causa do sistema imunológico estar afetado. Portanto, mas controlou-se, graças a Deus. Já toda a gente estávamos assustados, a pensar que vinha aí outra vez o grande problema, e poderá vir, porque é uma doença resistente e que se vai atualizando. Nós hoje então olhamos para esta criança, São Domingos Sábio, da obra de São João Bosco, que nos deixou muito cedo, mas deixou-nos um grande testemunho de fé, de amor a Jesus e a Maria, porque foi no seu tempo que foi definido o dogma da Imaculada Conceição. Nós em Portugal, pouco mais ou menos quando foi a origem do Canadá, o nosso rei tirou a coroa e colocou na cabeça de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. Nós tivéssemos um rei em Portugal, seria uma das monarquias do mundo sem coroa, porque o rei colocou na cabeça de Nossa Senhora da Conceição, mais ou menos, portanto, não muito distante disto, mas não tem a ver com São Domingos Sábio, nem ele soube nada disso. Pronto, peçamos ao Senhor que pelos nossos jovens e pelas nossas crianças, para que se deixem inspirar pelos bons exemplos. Às vezes nós ouvimos pessoas, até por causa de estarmos aqui no Canadá, com uma grande força de evangélicos, e às vezes dizem, devia-se falar em Jesus Cristo e não falar dos santos. É uma contradição, porque os santos explicam-nos como puseram nas suas vidas aquilo que Jesus Cristo propôs. Ninguém é santo por si.
Os santos são por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é a fonte da santidade. Portanto, quando nós estamos a refletir sobre a vida de um santo, estamos a refletir como é que aquele santo pôs em prática os ensinamentos de Cristo, o Evangelho. Portanto, falar dos santos não é não falar de Cristo. É como a mesma coisa com Maria. O que é que Maria disse nas bodas de Caná aos serventes? Fazer o que eles me disseram. Fazer o que eles disseram. Ela não disse nada. Disse, fazei o que ele vos disser. E era o início dos milagres públicos de Jesus. E isto é a missão, isto é a ação dos santos, de Maria, etc. Fazei o que ele vos disser. E é assim que os santos São Domingos Sábio, com a doença, criança, humilde, muito frágil, parece que era muito pequenino, nunca cresceu muito porque a doença começou a afetá-lo, mas com uma estrutura interior muito grande e um amor muito grande a Jesus Cristo e ao seu projeto. E no fundo é isto que nós devemos colher das suas vidas. E não ter medo de falar disto, porque aquilo que nós acreditamos, a sociedade sem Deus, a sociedade sem Deus não nos torna livres, leva-nos para a tontaria. Reparei que estes que andam por aí, infelizmente, que não sabem o que há a fazer, eu, francamente, todos os dias, cada vez mais, sobretudo aqui onde está a Igreja Portuguesa, cada vez mais, nenhum tem contacto nenhum com Deus. Eles têm com a droga, têm com os disparates. E é assim a vida. Quando tiramos Deus da nossa vida, entram os disparates. É como nos campos as ervas daninhas. Se não formos tirando uma ervinha daninha, porque elas surgem em todo o lado, na minha vida, na vida de vocês, na vida de toda a gente, estamos tirando as ervas, e na juventude pior, as ervas daninhas crescem com muita força. Se não formos tirando, claro que as ervas daninhas sufocam o campo de trigo, e todos nós somos um campo de trigos belos, que fomos projetados para dar muitas espigas e dar muitos graus. E hoje o que nós vemos na sociedade é gente sufocada pelas ervas daninhas. Não é mais do que isso. E muitos deles não têm culpa nenhuma. A grande maioria não tem culpa nenhuma. E a falar destes santos é falar disso, é falar de que o Senhor nos vá tirando e livrando das ervas daninhas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Jesus, ao recusar que o aclamassem rei, ensinou à Igreja a fazer o bem com discrição. Peçamos ao Pai que nos ensine, a nós também dizendo, fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo, para que a Igreja fundada sobre a fé dos apóstolos não tenha medo de sofrer pelo nome de Jesus, pois nada lhe acontecerá de mal. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo, para que diante de tantos homens, ciosos de poder, se levantem outros cheios de fé, como Gamaliel, que ponham Deus acima dos próprios sentimentos. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo, para que os homens tenham fome do pão vivo, que Jesus prefigurava em seus sinais, e o descubram como pão da nova Páscoa. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo, para que as famílias que não têm que comer possam contar com o auxílio da Igreja e dos cristãos, como as multidões contavam com Jesus
Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo, Para que as nossas celebrações da Eucaristia nos renovem a vida, o coração e o espírito, como a última ceia fez aos 11 apóstolos. Oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a salvação da Igreja. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Joaquim Fernando Silva, César Raposo, Alda Pereira, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que apareça em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo.
toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloriece no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade o povo que salvaste, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sobretudo para quem nos acompanha em casa, nós no próximo domingo aqui no Canadá celebramos o Dia das Mães e hoje rezaremos o terço. Serão os jovens da Queens que virão rezar aqui o terço, e no dia de São Domingos Sávio, em que nós devemos, vejo tantas famílias preocupadas com os seus netos, com os seus filhos, e devemos olhar para São Domingos Sávio e para São João de Bosco, porque era daquilo que São João Bosco criou para a juventude, mas São Domingos Sávio partiu muito criança, com 15 anos. Rezemos por todos os nossos jovens, por todas as nossas crianças, e hoje, sexta-feira, o terço será transmitido e será rezado pelos jovens da Queens. Mas convidamos todos a estarem connosco. E para a semana é a semana da festa de Nossa Senhora de Fátima, também todos, sobretudo nós, que rezemos, que estejamos perto de Maria e, sobretudo, não tenhamos medo de fazer o que ela nos diz. E o que ela nos diz é fazer o que o meu filho vos manda. É só isto. Maria não nos diz absolutamente nada. Diz: fazei o que o meu filho vos manda. Desejo a todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Estende teus braços a